Bom dia, pessoal! E aí? Animados para nossa aula de geografia? Espero que sim, hein? Separa o materialzinho aí e vamos lá? Vamos lá, pessoal? Peguem a apostila aí de geografia e vamos fazer a nossa revisão. Brasil, um país populoso e pouco povoado. Vocês sabiam que em ciências a palavra população ela tem outros sentidos? Sim, população seria um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em determinado lugar. Já em geografia, população é entendida de uma forma simples. Um grupo de pessoas que vive em determinado lugar ou que participa de uma atividade local. Lembra que nós já havíamos comentado na nossa aula anterior? Então, vamos falar mais um pouquinho aí de população. E quem sabe me falar na geografia como é chamado o estudo da população? Sim, é chamado de demografia. É uma forma de o indivíduo ter uma compreensão espacial. Sim, ele vive em determinado lugar. Assim, ele tem a sua vida em determinado lugar, ele tem uma expectativa de vida, ele tem uma renda, ele também tem uma dinâmica, né? Ele tem uma participação. Lembrando também que temos os fluxos migratórios, entre outros. E o tamanho da população? O tamanho da população é muito importante, sabe por quê? É um dos elementos essenciais para o estudo da demografia. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa aula. E falando em estudos demográficos aí realizados em geografia, podemos perceber que ao longo da evolução aí da nossa aula de história, da nossa aula de geografia, temos que dar destaque no crescimento populacional. Esse crescimento populacional, lembra que nós conversamos tanto, fizemos aí algumas atividades, principalmente debate. Por que a população brasileira veio crescendo tanto ao longo da história, hein? Quem sabe me falar? Pensou aí? Sim, devido a vários fatores. E quais seriam eles? Quem vai me falar? Então, vou deixar novamente a pergunta. Quais são os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira? Na apostila de vocês aí na página 15, olha, ainda vou completar, hein? Entre os anos de 1872 e 2010, vocês se lembram? A quantidade de imigrantes. Então, o país, nesse período, começou a receber vários imigrantes de vários lugares do mundo. E também o outro fator muito importante foi o crescimento natural da população. O que seria isso? Os bebês foram nascendo, os imigrantes vieram, foram se casando e a população foi aumentando, certo, pessoal? E o que seria aí o crescimento natural ou crescimento vegetativo? Já vamos acrescentar. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, registrada em um grupo. Então, pega aí um grupo de mais ou menos 100 mil habitantes nesse período e faz aí essa continha, essa diferença. Certo, pessoal? Então, vamos falar agora na nossa próxima página. Vamos observar aí, continuando mais um pouquinho sobre o nosso Brasil. Vamos lá? Quinto ano, eu separei para vocês aí uma atividade da página 8. Dá uma olhadinha aí e façam a correção, combinado? Então, vamos lá. Vocês sabiam que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo? E o que significa populoso? E o que significa povoado? Pausa aí, dá uma olhadinha. Aproveita e pega o caderno de geografia, pega o marca-texto que eu vou precisar. Vamos lá? Continuando. Dá uma pausa aí e aí a gente vai voltando.
Vamos imaginar a nossa sala de aula, isso mesmo, imagina aí a nossa sala de aula. Do mesmo modo, também há população no nosso município de São Joaquim da Barra. Continuando o raciocínio, também há população no nosso estado de São Paulo, que fica aí localizado em qual região? Muito bem. E, por fim, o nosso estado está localizado no Brasil, que fica no mundo. Muito bem. Então, continuando aí. O total de habitantes de um lugar ou de uma área constitui a população absoluta. Já a quantidade de habitantes em relação à superfície, consegue imaginar aí? Em relação à superfície ocupada é a população relativa ou densidade demográfica. Muito bem. Então, vamos concluir aí. O Brasil é um país pouco povoado. O que significa isso? Significa que a população brasileira não está bem distribuída em todo o território nacional. Por quê, gente? Lembra o tanto que nós conversamos sobre isso? Em algumas regiões se concentram mais pessoas do que em outras regiões. E aí, para matar várias curiosidades aí que foram surgindo ao longo desse assunto aí, né, desse nosso tema discutido na aula de geografia, eu vou deixar para vocês uma pesquisa que será apresentada aí, né, na próxima aula de geografia. Então, anota aí no caderninho de geografia. Vai pausando aí para ficar mais fácil. Pesquisa. Número 1. O Brasil está situado em qual América? Usem o ponto de interrogação. Olha a nossa aula de português sendo colocada em prática. Vamos lá. Número 2. Qual é a população atual no Brasil? Próxima. Qual é o país? Pronto? Qual é o país menos populoso? E qual é o país mais populoso? Ambos aí da América do Sul, tá? O mais populoso e o menos populoso da América do Sul. Qual é o maior estado brasileiro? E a última? E o menor? Qual é o menor estado brasileiro? E aí, deu para entender? Então, eu aguardo essa pesquisa na próxima aula de geografia, combinado? Agora vamos para a página 9 aí do material. Olha só, o que significa IBGE? Quem se lembra? Pega o marca-texto aí e vai marcando as informações mais importantes. Qual é a função do IBGE? Lembra que nós conversamos? Então, vamos só lembrar aí na nossa revisão. São recenseadores, então são grupos organizados que eles vão passando de casa em casa e eles vão fazendo junto com as famílias aí perguntas e vão respondendo a um questionário, tá? Então, eles vão perguntando, as famílias vão respondendo, lembra que nós conversamos? E essas respostas, elas serão posteriormente analisadas. Esses resultados, eles são divulgados na mídia, divulgados na sociedade. Qual é a função mesmo? Lembraram? Para que o governo possa planejar suas ações. Sim, eles vão ver qual é a forma mais adequada aí, qual é a realidade de cada unidade, né? Então, já estamos falando aí da parte político-administrativa. Então, fiquem atentos aí e vai marcando os itens mais importantes durante a nossa aula, tá bom? Meus amores, dei uma olhadinha lá na página 13, tem um gráfico, olha só, crescimento da população brasileira. Olha só esse aumento da população, esse gráfico ele vem marcando aí de 1872 até 2010. Olha só, por que será, hein, pessoal, que o Brasil teve esse aumento gigantesco aí em relação à população? Lembra? Por que será que os imigrantes procuraram tanto o Brasil? Quem lembra? Vai colocando as respostinhas aí na apostila também. Lembra que nós falamos da chegada dos imigrantes,
Por que que eles vieram? Em busca do quê? Melhores condições de vida, de emprego, devido a toda a situação que eles estavam passando nos países de origem. Muitos vieram com as famílias, muitos não, né? Citamos aí os portugueses, os espanhóis, italianos, os alemães, os japoneses. E todos esses imigrantes que vieram para cá é o que forma a nossa população brasileira. Lembra que nós conversamos que a nossa população, que o nosso Brasil, ele não tem uma raça definida, não tem uma etnia definida. Nós somos o quê? Uma miscigenação de vários povos. E conforme os imigrantes vieram, eles se situaram, eles encontraram uma região aí no nosso país que tinha muito a ver com os países de origem. Lembra que eu citei alguns exemplos? Se eles vieram de um país muito frio, eles se instalaram numa região fria. E aí cada estado, cada região foi se desenvolvendo aí com a ajuda dos imigrantes, deixando sempre uma marca na cultura, na religião, né? Então é muito importante ficar atentos aí. Lembra que nós fizemos até essa pesquisa, atentos a essa chegada dos imigrantes, né? Que foi um assunto muito polêmico na nossa sala. Lembra que a gente ficou se olhando, cada um aí tem a sua raça, cada um tem a sua etnia, cada um tem um pouquinho da sua descendência. Então nós somos parecidos com os nossos familiares, com os nossos antepassados. Aí cada um comentou um pouquinho aí da sua história. E aí eu trouxe para vocês essa questãozinha de VUF, né? Falando aí um pouquinho sobre os estados agora, dando destaque aí para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são unidades federativas mais populosas. E, pessoal, aguardo vocês ansiosa para a nossa pesquisa. Combinado, galerinha? E, pessoal, para encerrarmos aí a nossa revisão, observem o mapa da página 10, que olha lá, o título do mapa é Brasil, Densidade Demográfica 2010. Observem a legenda aí, que de acordo com as cores, ele vai nos trazer aí habitantes por quilômetro quadrado. E aí vocês tinham que resolver as questões da página 11, super tranquilo, né? Que era só interpretar, super tranquilo. E eu deixei uma observação, mesmo sendo um dos países mais populosos do mundo, o Brasil ainda é pouco povoado, né? Nós já conversamos aí. Então podem colocar essa observação no caderno. E deixei também essa cruzadinha, que também foi super tranquila, né? O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Os países que apresentam população bastante numerosa, como o Brasil, são chamados de populosos. E aí vocês tinham esse caça-palavras que vocês iam identificar o nome dos 10 países mais populosos do mundo. Super tranquilo. E aí, gostaram da nossa revisão? Aguardo vocês com a nossa pesquisa, hein? Tchau, tchau, galera!